A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Gênesis 15, o título da mensagem é levado para fora. Eu vou ler só os 6 primeiros versículos, e lá na frente, possivelmente, eu vou ler outros versículos. Esse mesmo capítulo de Gênesis 15. Gênesis 15, verso 1, diz assim, presta bastante atenção, essa é a minha versão, a nova atualizada Almeida, não sei como é que é a sua, mas presta atenção no que fala logo no começo de Gênesis 15, no verso 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Uma palavra conhecida por todos nós, mas fala diferentemente aos nossos corações, para que possa tirar, Senhor, de nós algumas dúvidas, Senhor, tirar de nós, Senhor, algumas situações que trazem embaraço, Pai, para que possamos ser ensinados nessa noite a sermos pessoas mais confiantes, Senhor, em Ti, Pai. Que o Senhor possa continuar nos levando para fora, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que o que é abatido hoje, Senhor, saia fortalecido pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que aquele que chegou cabisbaixo, Senhor, saia daqui, Senhor, forte, Senhor, robusto, Senhor, entendendo, Senhor, que Tu pode todas as coisas, Senhor, e que da maneira que Ele entrou e da maneira que Ele vai sair, o mundo lá fora pode mudar em tempos só pela Sua mão, pela Sua provisão, Pai. Fala aos nossos corações, nos ensina, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, Senhor, possa nos vencer, Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, Senhor, continuarmos andando de fé em fé. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, e todos digam amém e amém.
Há aproximadamente 4.000 anos atrás, um homem adentrou em uma jornada bem conhecida de todos nós. A palavra de vida diz que a história desse homem afetaria o nosso futuro, e afetou. Esse homem, e o nome desse homem, hoje, conhecemos como Abraão. O nome de Abraão tornou-se famoso. Gênesis 12, 2, 3 diz assim: farei de você uma grande nação. Quem falou o Senhor a esse homem? Farei de você uma grande nação. E o que mais? Eu também vou te abençoar e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Verso 3 do capítulo 12 de Gênesis continua dizendo: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, amado, em você serão medidas algumas? Não. Em você serão medidas metade? Também não. Em você serão medidas 3/4? Também não. Em você serão medidas todas as famílias da terra. E hoje o nome de Abraão é conhecido no mundo todo, dos cristãos e dos não cristãos. A promessa feita por Deus a esse homem tornou-se realidade. Por incrível que pareça, Abraão não tinha feito nada importante na vida dele. Você não vê feito nenhum tipo de realização maravilhosa. Ele não fez nada. Ele não foi um grande escritor. Ele não era um rei. Ele não era um inventor. Ele não era um líder militar. Nada disso está na palavra de vida. Ele não tinha feito nada, nenhum tipo de realização foi escrita que esse homem tinha feito para ser alçado a essa condição. Ele não fez nada, exceto algo mais valoroso de toda pessoa. Ele obedeceu à voz do Senhor. Acampar onde lhe foi dito para ir e separe para algumas crianças. Foi isso, e para isso que Deus separou ele. Apenas isso, para ele obedecer à voz do Senhor. Acampar aonde o Senhor havia de dizer para ele ir e ser pai de algumas crianças. Só para isso. Mais nada. Seu nome ficou famoso porque essas crianças tornaram-se nações que mantiveram o registro da sua vida, e depois os indivíduos e as nações tiveram com ele e tornaram-se grandes. Isto era exatamente como foi prometido em Gênesis 12: farei de você uma grande nação, tornarei famoso o seu nome. Deus fala isso por um homem que a gente pode até entender como um homem comum. Eu não vou falar como um homem qualquer, mas um homem comum. Ele é um homem comum, mas é um homem que Deus viu que poderia obedecer a sua voz, ir aonde o Senhor mandasse e cuidar das crianças que o Senhor colocaria na sua mão. Ninguém em toda a história é tão conhecido só por causa de seus descendentes, ao invés de grandes realizações em sua própria vida. Abraão era conhecido muito mais pelos descendentes que ele teve do que pelos seus feitos, pela sua própria vida. Porque tudo que ele fez foi em obediência à palavra do Senhor. A promessa de Abraão, ela veio a ser verdade porque ele confiou na promessa e ele escolheu viver diferentemente dos outros. É assim que a gente tem que viver também, confiando no Senhor, na promessa de Deus, e viver diferentemente daquilo que o mundo diz que nós devemos viver. Nós devemos ser a contramão desse mundo. Pense bem em como era provável essa promessa falhar, mas em vez disso, ela se tornou realidade. Ela continua revelando como foi declarada há milhares de anos atrás. Continua. Essa história é maravilhosa. E o centro dela, o centro da história vitoriosa, é de que essa promessa se tornou realidade pelo poder e autoridade daquele que nos criou, daquele a quem Abraão escolheu ouvir, Deus Criador. Mas veja bem, não é apenas obedecer que tornou Abraão esse homem conhecido por nós. Houve renúncia, houve percalço na vida desse homem.
foi dolorosa, uma caminhada longa. Essa passagem que lemos em Gênesis 15, e eu falei, presta atenção, logo no começo do verso 1, diz assim: depois destes acontecimentos. E quais seriam esses acontecimentos que precederam essas palavras que nos foi introduzida no verso 1 do capítulo 15 de Gênesis? Pois bem, a palavra de vida ela não diz, ela não especifica quais foram esses acontecimentos, mas a gente pode imaginar pela leitura anterior dos capítulos que antecederam o capítulo 15. Então a gente começa no capítulo 12, vendo que a palavra de vida diz que Abraão e Sara, logo quando começam a sua jornada de fé, eles encaminham-se para o Egito. Eles foram para lá por causa da fome que se espalhava na terra, mas mesmo sabendo que teriam um possível percalço pela beleza de Sara, Abraão e ela mesmo, dizendo que são irmãos, ficaram com medo. Ficaram com medo de ele ser morto, do faraó pegar Sara para ele e matar Abraão por causa da sua beleza. Logo no capítulo 12, logo quando eles saem da casa deles, logo quando eles saem da parentela deles, a jornada de fé, a nossa jornada de fé, ela não apenas precisa e necessita de obediência a Deus, mas também de confiança naquele que prometeu. Devemos confiar nas promessas daquele que nos fez as promessas. Abraão ele tinha medo de morrer, mas ele tinha uma promessa cumprida, mas ele tinha medo de morrer. Deus, apesar de ter feito uma promessa a esse homem, o medo desse homem de morrer foi muito maior, a ponto de ele mentir. Preste atenção. Deus ele não vai te levar até cumprir com todos os seus planos sobre a sua vida. Deus vai cumprir com todos os propósitos que Ele tem sobre a sua vida. Tudo que Ele prometeu para você vai se cumprir aqui nessa terra. Abraão e Sara saem ilesos lá do Egito, mas a caminhada continuou dura. Deus, quando chama Abraão lá no capítulo 12, manda ele sair da casa dele, da parentela dele, mas ele tinha apego ao seu sobrinho logo. E aí ele não queria renunciar à presença do amor que ele tinha pelo sobrinho. Então ele levou o sobrinho. Meu irmão, quer seguir a Deus? Vai ser duro. Vai ser difícil. Tem gente que fala que vai ser passado. Vai ser passado, igreja. Vai haver choro. Vai haver renúncia. Mas com certeza vai ter vitória. Você pode ter certeza disso. Deus mandou ele sair sozinho. E ele, por amor ao sobrinho, leva. Quando Deus chama, né? Quando Deus chama, é para a gente entrar. Mas é minha família, minha esposa, você vai continuar fazendo isso. Mas agora você vai ser uma pessoa diferente, vai começar uma caminhada diferente. No meio do caminho, no capítulo 13, era certo que aconteceria isso. Os pastores de Abraão e Ló começam uma grande confusão por conta do pasto ser limitado com os rebanhos dos dois. Então eles tiveram que se separar. Então, além do choro e da renúncia, pode ser que na caminhada também haja rompimento. Eles tiveram que romper ali. Ali teve que haver um rompimento ao passado, um rompimento às práticas anteriores. Quando a gente se converte, há uma mudança de volta na nossa vida. Mas Deus, no capítulo 13, 14 e 15, garante que para onde Abraão fosse, Deus o abençoou. Mas eu quero voltar um pouquinho ainda para falar depois desses acontecimentos, porque no capítulo 14, ao saber da prisão do seu sobrinho, Abraão ficou quieto, pegou 318 homens que tinham capacidade de guerrear. Ele vai lá, encontra seu sobrinho, derrota os inimigos, traz de novo os seus bens, também traz o seu sobrinho, os bens do seu sobrinho, traz as mulheres, traz o povo, e no caminho de volta, esse homem ele tem um magnífico encontro
encontro com um homem que tem um nome chamado Melquisedeque. A palavra de vida diz no capítulo 14 que ele era rei de Salém, mas além de rei, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Diz a palavra de vida que Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. E esses aí foram os acontecimentos passados antes do capítulo 15. E aí a gente começa, depois desses acontecimentos. Mas já havia uma caminhada de fé. A partir do capítulo 12, esse homem começou a caminhar. E na nossa caminhada pode ser que haja tropeço, como o outro do caso dele. Pode ser que haja um obstáculo, como o outro do Egito. Pode ser que haja um problema, quando houve, quando tinha que se apartar do seu sobrinho. De repente você chegou aqui hoje. Mas na semana que se passou, você teve vários problemas. De repente até problemas conjugais, Deus está ali, está bonito. Hoje é dia dos namorados também. A gente comemora. Aí de repente você teve problema conjugal nessa semana. Teve problema na família, com seu filho, com a sua filha. Teve problema no trabalho. Problema de saúde. Aí você veio hoje na igreja. Mas esses acontecimentos passados, eles eram de Jesus. Eles eram com dentro de você. Você chegou aqui, está bonito, está cheiroso, está arrumado, mas de repente foi um suplício para você chegar aqui. Meu irmão e irmã, chove na casa do rico, chove na casa do pobre, igualzinho. Não tem mudança. Chove igualzinho na casa da gente, na casa do outro. Todo mundo está sujeito aos mesmos problemas. Creia que pode ser assim com você também. Mas depois desses acontecimentos, as coisas vão mudar. Devemos olhar para frente, aprender a caminhar na vida, não ficar agarrado ao passado. Depois desses acontecimentos, Deus vai continuar falando com você. Depois da noite, vem a luz do dia. Temos que olhar para frente, tem coisa nova pela frente. Devemos aprender a virar a página. Depois do desemprego, da crise financeira, do problema do casamento, da reprovação. Tem gente que depois desse acontecimento fica lá, se revolta contra Deus, foge da igreja. A primeira coisa que faz é ir embora da igreja. Faz como Pedro. Pedro foi uma benção? Pedro foi uma benção. Mas quando levaram Jesus para a cruz, ele foi pescar. Ele não foi pregar. Ele voltou a pescar. Tem gente que faz como Pedro. Mas é depois desses acontecimentos que as coisas começam a mudar. Deus falou com ele. Deus falou com ele no capítulo 15, depois desses acontecimentos. A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Preste atenção, porque tem gente que desvirtua o efeito dessa palavra. Essa palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus vai continuar falando com você mesmo depois desses acontecimentos. Deus vai continuar se manifestando depois desses acontecimentos. Primeiro, ele deixou o caldo engrossar. Mas depois ele falou. Depois ele se manifestou. Crente não é super qualquer não, meu. Crente está com problema. Crente fica desempregado. Crente fica doente. É mentira. É mentira quem diz que você não fica doente. Eu mesmo fiquei doente aí, sexta-feira, você quer morrer, você sabe. Toma uma coquinha. Crente fica, e às vezes, amassado pela vida. Crente tem briga na família. Crente se altera dentro de casa. Crente também passa por vicissitude. Mas depois desses acontecimentos, Deus deu uma palavra específica para você.
E Deus veio e falou sobre uma visão. Ele não falou com Sara, nem com Ló. Deus falou novamente com quem? Com Abraão. Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra específica para você, para cada um de nós. Deus se revela a quem dá ouvido a essa palavra. E quando eu vejo essa palavra, nessa parte desse versículo, eu vejo 3 revelações. A primeira, o cuidado de Deus. Deus fala: olha, não tenha medo. A primeira coisa que ele fala na visão: não tenha medo agora. Eu e você não temos que temer nada. O nosso cuidado é descansar em Deus, conforme a canção que a gente canta. Há mais de 365 não temas. Para cada dia tem uma palavra para você. Primeira carta de João 4:18 diz: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. A presença do amor lança fora todo medo. Tem gente na igreja atormentada. Tem crente que não tem paciência. Tem cristão que não tem paciência. Que as coisas para ontem. Espere com paciência, Deus vai se manifestando. A dúvida parece que toma conta, e aí vai o medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou casar? Será que eu vou passar no concurso? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou passar por essa dificuldade de casa? Confie, creia. Larga a sua dúvida na mão do Senhor. Deus garante que cuida de você, de mim, melhor do que cuida das aves dos céus, do que os lírios do campo. A dúvida não vai trazer o benefício a nenhum de nós, muito pelo contrário. Devemos crer em todo o tempo, crer e não ter medo. Deus está no controle de tudo. A segunda revelação que eu vejo é a proteção de Deus. Ele fala: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Você consegue confiar em alguns homens que te garantem segurança nesses dias aí nefastos? A sua segurança está guardada nas mãos de quem? Dos homens ou de Deus? O cristão tem que andar confiando. Isaías 54:17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Deus é o nosso escudo. Ele nos cerca, a mim e a você, por trás e por diante. Sua vida está nas mãos do Deus vivo, a minha vida está na mão do Deus vivo. Nós não precisamos ser rejeitados nenhum. Quem tocar em nós, mexe com Deus. E quem mexe com Deus, meu irmão, arruma uma encrenca danada. Arruma uma encrenca grande. Mexe com o filho de Deus. Você que é pai, você que é mãe, mexe com o filho seu. Com Deus é a mesma coisa. Ai de quem mexer na vida de um cristão, de um filho de Deus. Ai de quem tentar botar a mão sobre a vida de um filho de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode nos tocar, porque Deus é o nosso escudo. Depois ele complementa e fala: lhe darei uma grande recompensa. Nós servimos ao Deus da vitória. Nosso galardão será sobre modo grande. Deus deu uma bênção grande, uma palavra grande, uma batalha grande, uma vitória também grande. Aqueles que esperam com paciência no Senhor, esses recebem a bênção de Deus. Deus é um Deus que galardoa, e o galardão do Senhor é grande. Nenhum olho viu, e nenhum ouvido ouviu, que Deus preparou para cada um de nós. Você pode ter certeza disso. Nós somos filhos, herdeiros, vitoriosos, a palavra nos garante isso. Nossa herança é duradoura, é eterna, inalterável e incorruptível. Nós somos ricos, nós somos abençoados, Deus nos escolheu.
E a história continua, versos 2 e 3. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me deras, se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa não nascer mulheres. Abraão continuou: Tu não me deste descendentes, se um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Parece que quando a gente vê que a limitação realmente tomou conta de Abraão. Há um lamento pelo tempo da promessa, mas Deus não deu para ele um tempo certo para as coisas acontecerem, só prometeu, mas Abraão botou barreira. Deus promete, mas ele não crê. Às vezes a gente entrega, às vezes a gente não crê. Abraão estava assim: eu não tenho filho, meu herdeiro é Eliezer. Às vezes nós somos que nem crianças empurradas. Deus nos promete vitória, e aí nós ficamos lá no cantinho, emburrados e dizendo: está vendo aí, Deus? Estou sozinho, não tenho filhos. Para que essa herança toda? Você se encolhe, revela a sua limitação, assim como o homem que detesta. Ninguém foi na água. Sempre alguém chega na minha frente, sempre alguém mergulha na minha frente. Ninguém me ama, ninguém liga para mim nessa igreja. Eu venho aqui, mas ninguém vê. Isso só revela as imperfeições humanas, as nossas imperfeições. Eu não tenho filho, eu não tenho sonho, eu não tenho projeto. Eu não tenho. Meu irmão, minha irmã, devemos vencer as nossas limitações humanas, enfrentar nossos medos interiores, ousarmos crermos na palavra de Deus, não olharmos nas circunstâncias. Tudo ao nosso redor é desfavorável, tudo. Mas Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quantas limitações você já colocou diante de Deus? Eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir ver minha família aqui na igreja, eu queria tanto, mas falta dinheiro, falta gente, falta apoio. E aí a gente começa a limitar não o nosso, a gente começa a limitar Deus. Porque a gente começa a colocar, a terceirizar a nossa insatisfação. E a gente terceiriza em Deus. E a nossa limitação a gente passa para Deus. Mas Deus é maravilhoso. Deus é o Deus que revoga as nossas limitações. Eu e você estamos aqui porque Deus vai responder claramente para nós. Deus fala através do verso 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Deus nos conduz para fora. Abraão possivelmente estava dentro de uma tenda, cercado por parede de pano. Ele olha para o chão e vê um tapete. A visão dele estava limitada pelas circunstâncias. Você olha e só vê problema, né? Então Deus pega você pela mão e tira você da sua tenda. É o que Ele está fazendo essa noite. Deus manda você levantar a sua cabeça. Abraão saiu na tenda e ele não ficou olhando para baixo, não, ele olhou para o céu. Abra os olhos, meu irmão. Erga a cabeça. Erga a sua cabeça. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você vai ver que o seu problema não é tão grande como você pensava. Que Deus pode todas as coisas. Porque Deus é maior do que qualquer tipo de problema. E Abraão então começa a ter uma visão da vida. Deus manda Abraão erguer a cabeça e começar a contar estrelas. Comece a contar estrelas. Você nunca vai conseguir contar estrelas. E aí eu quero que você abra aí essa palavra de vida, Gênesis 15. Eu quero ler com você 3 versos que eu não li no começo. Diz assim, Gênesis 15,
verso 10. Vou ler do 10 até o 14, até o 13. Diz assim: a gente está na mesma história, no mesmo momento. Vamos partir do 7, vamos lá. A partir do 7 para a gente continuar, da onde a gente acabou no começo. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma moinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs a metade, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Presta atenção no verso 12. Eu quero que é isso que eu gostaria muito que você prestasse atenção. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Só até aí. Você tem alguma certeza de que quando Deus manda Abraão sair e contar as estrelas dos céus, era noite naquele momento? Será que era noite naquele momento? Porque aquilo eu não consigo ver. O texto não consegue falar, não diz que era de Deus. Que ele manda sair da tenda, olhar e contar as estrelas do céu. Mesmo porque Deus falou com Abraão através de uma visão. Você já pensou que de repente era de dia e ele mandou ele sair, olhar para o céu e mandar contar a estrela e não tinha nenhuma estrela? E aí ele falou assim: olha, conta aí quantas estrelas você pode contar. A mesma capacidade que a gente não tem de contar as estrelas do céu quando é de noite, a gente não tem de contar as estrelas do céu quando é de manhã, porque elas continuam no mesmo lugar. A gente não vê, mas elas estão no mesmo lugar. Deus vai dar vitórias para você muito maiores do que a capacidade que vocês têm de entender. Abraão estava acostumado a ver dentro de uma barracada. Sai da barraca também, levanta a sua cabeça, começa a contar as estrelas, se por um acaso tiver alguma que você consiga ver. Creia na vitória de Deus, creia na possibilidade de Deus fazer coisas grandes, creia na possibilidade de todas as coisas acontecerem na sua vida, de haver conversão dentro da sua casa, de haver prosperidade na sua casa, de haver calmaria no seu casamento. Creia na salvação da sua casa, creia na prosperidade dos seus filhos. Volte a contar as estrelas. Olhe por algo grande, olhe por um milagre. Conte suas estrelas. Deus disse para Abraão, não sei se pediu de noite, porque a palavra não diz, que ele diz ao pôr do sol. Eu imagino que era ao pôr do sol e ao passar. Essa visão pode ter sido durante o dia. Não há cronologicamente um tempo aqui, mas como Deus tem uma visão e as estrelas continuam no mesmo lugar, a nossa capacidade continua a mesma. Zero de colocar estrelas. Não talvez continue. A gente tem que sair da nossa tenda, começar a contar as estrelas. Abraão venceu seus limites e creu em Deus. Diz lá o verso 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe é imputado para a justiça. Ele já era muito velho. Ele não podia mais ser pai. Sara já era idosa e estéril, mas para Deus não há impossíveis. Ele chama a existência as coisas que não existem. Abraão esperou contra a esperança, ele creu no impossível. Abraão venceu seus limites, ele saiu da
O segredo da vida de Abraão é que ele creu em Deus incondicionalmente. Incondicionalmente. Marta disse para Jesus: olha, seu amigo ele já cheira mal. Agora não tem mais jeito não. Se o senhor tivesse vindo aqui antes, quando a gente chamou o senhor, porque tem gente que é assim, coloca a cabeça na parede. E aí tem que ser na hora que quer. E ela reclama, está cheirando mal. O senhor vai mandar abrir isso aí, está cheirando mal. O seu amigo está cheirando mal lá dentro. Irmão, se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. Abraão saiu com 99 anos e tinha um filho. Aos 100 anos ele se tornou pai de uma grande nação. E não foi Damasceno. Foi alguém gerado por ele. Deixe de olhar seus problemas. Irmão. Não pense que seus problemas são maiores do que a mão de Deus sobre a sua vida. Começa a olhar para Deus. Ele é muito maior do que os seus problemas. Preste atenção, você vai ver o deserto se transformando num manancial. Porque Deus é capaz de fazer isso. Ele transforma a dor em fonte de consolo. Então sai, meu irmão. Sai. Sai de onde você está. Seja levado para fora. Depois de tudo isso, dos acontecimentos, Deus vai falar com você, vai tirar você da tenda, vai levantar sua cabeça, vai fazer você contar as estrelas. Porque Ele tem uma palavra de vitória para você, que já foi lançada sobre a vida de vocês. Depois desses acontecimentos, Deus começou a escrever uma nova história na vida de Abraão. Até de nome aquele homem mudou. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Olha, eu mais ouço isso aqui. De repente você é um colecionador de derrota mesmo. Mas porque você só vê o problema. Você olha para a vida e só enxerga as paredes. Tem gente que está dentro de uma caverna, está dentro de um buraco existencial. Levanta a cabeça, sai dali, começa a contar as estrelas. A fé foi imputada para a justiça. Deus é aquele que justifica cada um de nós. Deus é que é o Deus perdoador. Deus é aquele que quer os limites. E as palavras e as promessas dele serão cumpridas na nossa vida. Nosso corpo será fortalecido. A nossa cabeça ela tem que se levantar. A gente não pode olhar para os problemas e achar que eles são muito maiores do que o nosso Deus. Você está amargurado, pensando que as coisas não acontecem na sua vida. Amém. Sai da tenda. Comece a contar os estrelas. Seja levado para fora, vá para fora. Porque Deus está te levando para fora dessa noite. Talvez você não esteja desanimado, desapontado, decepcionado, frustrado com o seu trabalho, com a sua família, às vezes até com a igreja, com o ministério. Mas se Deus prometeu, Ele vai dar fruto. Você vai dar fruto mesmo na sua velhice. Tem gente nova que está começando a parar de estudar. Tem gente nova aí que não quer estudar. O projeto de Deus ele é maior que o nosso. Levantemos a nossa cabeça e possamos dar um passo de fé para vencer nossas dificuldades. Sair do quartinho, da cama, da frustração, da murmuração. A pior coisa que tem com o crente é murmurar. Não olha para o passado, não olha para cima. Porque o socorro, ele vem do Senhor. Hoje à noite, o que Deus quis fazer de você é levar você para fora. Ensinar você a levantar a cabeça e contar a estrela. E a conceber coisas novas na sua vida. Que você receba isso que Deus entregou para você nessa noite. Você tenha recebido o que Deus entregou para você nessa noite. É a minha oração. É a minha oração. Que você saia dessa tenda, dessa barraca, desse buraco e creia que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é um Deus galardoador, que
batizado, você vai pegar os seus elementos, as pessoas vão passar, você vai pegar os elementos. Pastor, eu não sou batizado, então não pegue, em nome de Jesus. Se você for batizado, você pega os seus elementos, pegue eles, e a gente vai estar ceando, vai estar participando desse momento maravilhoso. Pastor, mas eu não tenho pecado. É a hora mesmo. Agora que é a hora mesmo. Não é agora mesmo, será a hora. É agora a hora de se auto-examinar. É a hora de chegar perto. Diz a palavra que Jesus ansiosamente esperava esse momento com os discípulos da ceia. Jesus está ansiosamente querendo cear comigo com você. Então fica de pé,